Amém, irmãos? Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Irmãos, quero iniciar esta palavra agradecendo ao Senhor a oportunidade de estar mais uma vez com a amada igreja. Devoto a Ele toda a honra e toda a glória. Afinal, Ele me salvou, me chamou, tem me preparado e a oportunidade é Ele que dá. Se eu estou aqui, o Senhor está me dando essa oportunidade. Então, quero louvar ao Senhor por esta graça. Deixar os meus agradecimentos também ao nosso pastor Silas, muito obrigado. A superintendência também de Escola Bíblica Dominical. E anunciar aos irmãos, aqueles que desejarem, ali do lado de fora, eu trouxe aí alguns DVDs, 2 de estudos. Um sobre a introdução ao Novo Testamento, que são 3 horas. Um outro sobre a Epístola de Tiago. São 2h30. Quem desejar, está ali do lado de fora, onde fica ali a parte da Escola Bíblica Dominical. Meus amados, eu estou, e é uma sinceridade, alegre, mas ao mesmo tempo desafiado, e eu fico um tanto abalado em falar de um ser infinito, e eu sou um ser finito. O que falar de um ser eterno, enquanto eu sou um ser mortal? A mente mais prodigiosa, a mente mais capaz neste universo, não pode definir, impor limites ao eterno. Falar sobre Deus é um desafio. É um desafio tão gigantesco que nem o mais profundo teólogo, filósofo, estudioso pode chegar próximo a trazer um conhecimento sólido acerca de Deus. Então, eu inicio esta palavra reconhecendo o quão pequeno sou diante da grandeza do nosso Deus. E a única coisa que nos falta, a única coisa que podemos fazer neste reconhecimento é adorar e glorificar ao nome do Senhor. E um segundo, irmos ao manual da sua revelação. Ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos fornece esta fonte de revelação que é intitulada de Bíblia, Escrituras Sagradas, a verdade para nós. Então, se temos de falar algo sobre Deus, temos que ir à palavra de Deus. Amados, falar sobre esta lição, que é sobre os atributos de Deus, primeiro é reconhecer o princípio básico, que o nosso Deus é a pessoa. Ele não é uma pessoa, Ele é a pessoa. E esse termo pessoa, da onde vem a personalidade, melhor dizendo, personalidade é uma palavra de origem do latim persona, que significa máscara que os atores no teatro romano usavam para representar. E na psicologia, personalidade é o conjunto dos nossos modos de agir, principalmente com relação a outras pessoas. Personalidade, basicamente, ela é única e diferente. Quando falamos sobre a personalidade de Deus,
temos logo que entender que existe a personalidade angelical, existe a personalidade humana, mas a personalidade divina, ela vem se distinguir, pelo menos por 3 elementos muito básicos. Primeiro, a personalidade de Deus, ela é perfeita. A nossa tem altos e baixos. Em mim e em você existem virtudes, mas também existem abismos. Mas em Deus, Ele é a própria perfeição, Ele é perfeito, e também a sua personalidade é perfeita. Por isso que tudo que Ele faz também é como Ele, perfeito. Lá em Mateus 5,48, o mestre deixa-nos bem claro: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Ou seja, Deus ama, mas Deus não se apaixona. Deus ama, mas não comete loucuras em nome do amor. Deus ama, e mesmo amando envia alguém para o inferno. Porque ao lado do atributo do amor, está outros atributos: santidade, perfeição. Então, em Deus há perfeição. É o único ser todo-poderoso, mas o poder não o corrompe. Há quem diga que o poder corrompe, mas o nosso Deus é o todo-poderoso. E o poder não corrompe o seu caráter. Acima do seu poder está o seu caráter. E nós glorificamos ao seu nome. É uma personalidade soberana. Lá em Salmo 24, versículo 1 diz isso: de Deus a terra, o mundo e tudo que nela há. Então, a personalidade de Deus, ela é soberana. E um outro detalhe: a personalidade de Deus, ela é única. Não existe outra. Se a Bíblia menciona milhões, milhares de anjos, em algumas versões se usa uma expressão chamada miriates, que na forma original significa número incalculável. Ou seja, só Deus sabe quantos anjos foram criados. Mas existe um contingente gigantesco de anjos. E ali está a personalidade angelical também criada por Deus. Se hoje temos mais de 7 bilhões de seres humanos, então também temos a personalidade que é a humana, mas a divina é una. Está lá em Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ele é o número 1. Ele é um porque é singular. Ele é um porque não há divisões nele. Por isso que nós o exaltamos e glorificamos e bendizemos o seu nome. Se Deus, ele é uma pessoa, nós podemos logo entender que nós podemos usufruir de uma amizade com ele. Lá em Gênesis 3,8, a Bíblia diz que o casal lá no Éden já desfrutava dessa amizade, dessa intimidade com Deus. Lá em Gênesis, no seu capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Gênesis 6,9, a Bíblia também nos afirma que Noé andava com Deus, desfrutando de amizade, desfrutando de relacionamento. Epístola do apóstolo Tiago 2,23 diz que Abraão
amigo de Deus. E lá em João capítulo 15, versículo 15, Jesus deixa bem claro que o seu grande desejo é uma amizade conosco. Não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que é do seu Senhor, mas vos chamo de amigo. Deus é uma pessoa, e Deus deseja ter um relacionamento comigo e com o irmão. Deus não é uma força, Deus não é um fluido, Deus também, ele não faz parte da natureza, afinal ele é a criação, ele é o Criador que fez a criação. Então, conceitos panteístas do monismo não existem em relação a Deus. E é por isso que nesta manhã nós estamos aqui, para tentarmos, através das Escrituras e pela ação do Espírito Santo, entendermos ou compreendermos mais um pouco acerca de Deus. Sempre entendendo que nós não podemos definir. Afinal, a palavra definir no latim significa basicamente colocar limites precisos. Ninguém pode definir ou colocar um limite preciso acerca de Deus, porque Deus está acima de tudo. E aí nós glorificamos ao bendito nome do Senhor. Mas, pastor, o que seria atributo? Atributo são as características próprias, essenciais, permanentes e absoluto de uma pessoa. Falar sobre atributo é reconhecer que Deus é pessoa. Quando se fala em atributo aplicado em relação a Deus, são as características ou as qualidades essenciais que descreve o que Deus é, o que Deus faz e também aquilo que Deus possui. Falar sobre atributo é reconhecer a perfeição do eterno. E aí, nos reclinarmos, reconhecemos a nossa insignificância, irmos até o ponto que Deus quer, que é reconhecermos que somos homens e necessitamos dele para podermos entender um pouquinho acerca dele, para aí depois disso glorificar a ele, servir a ele e a nossa vida ser dele para todo sempre. Assim, quando se fala em atributos, se divide entre os chamados atributos incomunicáveis, que na verdade os atributos incomunicáveis afirmam a absoluta e majestade de Deus. E esses atributos incomunicáveis, Deus não divide com ninguém. São atributos atribuídos apenas à sua pessoa. E existem os atributos comunicáveis, aqueles que Deus compartilha com a humanidade. Partindo daí, nós vamos falar sobre alguns atributos, começando pelos atributos incomunicáveis. O primeiro é o atributo da eternidade. Deus é eterno. Quando se fala de Deus como eterno, entende-se que Deus não tem antepassado, Deus não tem começo, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Ou seja, Deus é o único ser eterno. Anjos não são eternos. A criação não é eterna. Homem não é eterno. Mas o eterno é o Senhor dos exércitos.
Afinal, lá em Gênesis 21, 33, a Bíblia é clara. Abraão prepara um jardim e ali invoca o Senhor e diz: o Deus eterno, El Olam, o Deus que é eterno. Assim entendemos que Deus é eterno no seu próprio ser. Lá no Salmo 90, versículo 2, se o irmão quiser acompanhar comigo, Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui nós vamos aprender uma lição. Primeiro, existe começo para tudo, mas não para o eterno. Se nasce, se forma, mas ele não. Ele continua de eternidade a eternidade sendo Deus. Jó, capítulo de número 36. Jó, capítulo de número 36. Vamos ao versículo 26. A Bíblia diz-nos o seguinte: quão grande é Deus, e nós não compreendemos. O número dos seus anos não se pode calcular. Ou seja, o eterno não tem idade. Se ele não tem idade, ele não nasceu e nem vai ter fim. Ele é o eterno. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8, a Bíblia diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, eu sou o Brotos, eu sou o fim, eu sou o Escados, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. No princípio ele está, e lá no final também ele se encontra. O nosso Deus, ele que é o eterno. Aqui em Isaías, no capítulo 57, no seu versículo 15, deixa-nos bem claro uma lição, porque assim diz o alto sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aprendemos que ele é o eterno, que habita na eternidade, mas a Bíblia diz que ele não é apenas o eterno e habita na eternidade, ele também tem prazer de habitar com aquele que está contrito e abatido, e quando ele habita com contrito e abatido, ele vem vivificar os corações do abatido e do contrito. Isso quer dizer que mesmo que Deus seja esse ser tão grandioso e tão maravilhoso, ele vem em socorro dos seus, ele vem para aliviar a carga dos seus, e vem também dar graça aos seus. Por isso que o nosso Deus, ele é eterno. Quando falamos em eternidade, segundo a epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 8, a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é um dia, e um dia como 1000 anos. Aí nós vamos aprender o seguinte, que Deus, ele vê tudo na sua eternidade. O que eu chamo de passado, Deus vê. O que eu chamo de presente, Deus vê. E o que eu chamo de futuro, Deus vê. Eu, no passado, vi. Presente vejo, futuro verei. Deus não. Vê passado, vê presente e vê o futuro. Então tudo que Deus fala, ele já está vendo. Tudo que Deus fala já é uma realidade para mim e para você. E é por isso que nós glorificamos ao nome do Senhor. Na verdade, o tempo é um fragmento da eternidade. E Deus,
ao criar a matéria, ele criou o tempo. Se ele é o criador do tempo, o tempo não limita a Deus, mas o eterno age no tempo. Tempo não limita a Deus, limita a mim e a você, me envelhece a mim e a você, mas ele não, o tempo não pode limitá-lo, e ele age dentro do tempo, e o nome dele é glorificado e exaltado nas nossas vidas. Um segundo atributo muito importante, que Deus é soberano. Quando se fala em soberania, podemos dizer o seguinte: ele não está sujeito a ninguém, não influenciado, ninguém influencia Deus. Ele é absolutamente independente. Deus age como deseja, somente como deseja e sempre como deseja. Ninguém consegue frustrá-lo e nem impedi-lo. O nosso Deus, ele é soberano. Ele não pede autorização quando ele quer agir. Quando ele quer agir, ele faz. E todos se submetem, porque ele é o soberano. Leia aqui comigo Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, versículo de número 35. Interessante que quem está afirmando isso é um ímpio. Diz aí: todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu. E nos moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Deus, ele é soberano. Ele faz o que quer, e quando faz, ele exercita a sua supremacia, faz para a sua honra e para a sua glória. Deus, irmãos, por ser soberano, ele é o único ser independente. Isso sugere o seguinte: que ele não precisa de homens, nem do restante da criação para nada. Que isso, pastor? Não precisa. Lá em Êxodo, do seu capítulo de número 3, 14 e 15, ele falando o seu nome para Moisés, disse: ó, eu sou. Alguns estudiosos do hebraico dizem que esse nome quer dizer, primeiramente, eu subsisto por mim mesmo. Colocando no verbo, eu fui, eu sou e eu serei. Eu sou um ser independente. Tudo que foi criado depende de mim. Tudo que foi criado tem que me adorar. Mas eu não dependo de nada do que se criou. Eu sou independente. Por isso, meu irmão, que isso é bom para quebrar um pouquinho a nossa crista. Estar aqui é um privilégio. Estar ensinando aqui é uma honra. Estar pregando a palavra é um privilégio. Louvar o Senhor é importante. Irmãos, não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Sou eu que dependo dele. E veja o que Paulo, com muita propriedade, ele fala aqui. Vamos a Atos 17. Vamos aqui ao versículo 24 e 25. Olha aqui que Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Primeiro, porque Deus é independente. Deus é independente porque ele é o Criador. Se ele é o Criador, ele não depende da criação. A criação depende dele, mas ele não depende daquilo que ele criou. Segundo, ele é Senhor. A palavra Senhor, Adonai, oriundo da raiz Adon, significa Senhor, significa dono, significa proprietário, autoridade máxima. E quando Deus diz que ele é Senhor, ele diz: eu sou dono disso,
Eu sou proprietário disso. Quando ele diz que é o Senhor, ele está querendo dizer, eu sou a autoridade máxima desse universo. Eu não dependo de nada. Continuando, olha o que Paulo ainda continua dizendo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Aí Paulo está querendo dizer, ele não depende de nada que o homem faz. Nada que o homem faz ele depende. Mas olha o 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele não depende de nada do que o homem faz, e ele não depende de nada do que eu tenho. Ele não necessita. Estar aqui, meu irmão, é um privilégio. Entrar pelas portas, já é o momento a gente já chegar quebrantado, dando glória, dando aleluia, reconhecendo que estamos na presença do soberano, do independente. Ele, meu irmão, antes de existir alguma coisa, ele já é aquele eterno, maravilhoso, imutável para todo sempre. É um privilégio estarmos aqui nesta manhã. Mas, irmãos, o nosso Deus, ele é onipresente. E quando se fala de onipresença, tem a ideia do seguinte: Deus não tem tamanho, nem dimensões espaciais. Ele está presente em cada ponto do espaço, com todo o seu ser. Entenda, Deus, como Criador do espaço, ele vai transcender as dimensões do espaço. Ou seja, se ele criou espaço, ele está acima do espaço. O espaço não o limita, porque ele é aquele que tem o atributo da onipresença. Se Deus é onipresente, está em relação ao universo. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Vamos ao capítulo 8, versículo 27, diz-nos aí: mas na verdade, habitaria Deus na terra, os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Lá em Provérbios 15, 3, a Bíblia diz que os olhos de Deus percorrem toda a terra e vê aos bons e aos maus. Gênesis 16, ou melhor, lá em Ezequiel 48, versículo 35. A Bíblia vai dizer que ele é Jeová Chamar, o Deus que está presente, o Deus que está ali. Ou seja, Deus sempre estará presente quando o seu povo necessitar. Ele nunca estará ausente. Deus não é um Deus ausente. Deus é um Deus presente. Isaías 43, vamos lá? Versículo de número 2. Olha o que o texto nos diz. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O texto deixa bem claro por 3 vezes que nós deveremos de passar. A Bíblia deixa bem claro que podemos passar em situações ou em provas como rios. E Israel encarou o rio Jordão e passou. Ou até mesmo pelas águas, Israel encarou o Mar Vermelho e passou. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, mas a fornalha não lhes queimou, não lhes fez dano algum. Qual é o segredo? Está no início do versículo: e estarei contigo. Seja provas de água, provas de fogo, o nosso Senhor vai estar conosco. Ele sempre presente conosco estará. A onipotência. Isso sugere o que, pastor?
que ele é o único que pode fazer o que deseja e realiza o que lhe agrada. Se Deus não pode fazer o que deseja e nem aquilo que lhe agrada, ele não é todo poderoso. Por ele fazer o que deseja e o que lhe agrada, ele é o todo poderoso. Assim se expressou Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Mas o poder de Deus não é adquirido, nem depende de reconhecimento de nenhuma autoridade. Ou seja, se alguém reconhecer que ele tem poder, bom para você. Mas se você não reconhecer, ele continua sendo o mesmo. Ele não precisa de reconhecimento de ninguém. Ele é, e acabou o assunto. É por isso que um historiador chamado Charnock, um estudioso chamado Charnock disse, eu acho interessante que ele afirma, como seria vãs os conselhos eternos, se o poder de Deus não intervisse para executá-los. Sem o poder, a sua misericórdia seria apenas uma débil piedade. As suas promessas um som vazio. As suas ameaças, mero espantalho. O poder de Deus é como ele mesmo, infinito, eterno, incompreensível. Um poder que não pode ser restringido, nem frustrado por nenhuma criatura. Fazendo este pensamento, nós podemos dizer o seguinte, irmãos. Se Deus tivesse o seu poder limitado, aí sim, eu e você ficaríamos desesperados. Por Deus ser onipotente, não existe uma oração tão difícil que ele não possa responder. Nenhuma necessidade é tão grande que ele não possa suprir. Nenhuma cólera é tão forte que ele não possa subjugar. Nenhuma tentação é tão poderosa que ele não possa livrar dela. E nenhuma miséria é tão profunda que ele não possa aliviar. O nosso Deus pode tudo. Por isso que Gênesis 17:1 está ali. O Senhor chega para Abrão. E tendo Abrão a idade de 99 anos, o Senhor disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Jó 42, versículo de número 2. A Bíblia deixa bem claro que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Lucas 1,37, o anjo afirma e diz, porque para Deus nada é impossível. Por isso que as nossas almas se deleitam, louvam, glorificam e bendizem ao nome do Senhor. O nosso Deus também é onisciente. Quer dizer o quê, pastor? Ele sabe de tudo, ele vê a tudo e conhece a tudo. Quando falamos sobre onisciência, esse conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de santa reverência. Nada do que fazemos, dizemos ou mesmo pensamos escapa à percepção daquele a quem teremos de prestar contas. Lá em Gênesis 16, um exemplo do 9 ao 13, o anjo do Senhor faz uma perguntinha. Ô Agar, por que você está aí? Ela diz, estou fugida da minha senhora. Aí ele começa a dizer, você agora vai voltar, vai te humilhar diante da tua senhora. O que Deus está mostrando? Ele viu o passado. Ele viu o motivo daquela situação. Você está assim porque você não se humilhou. Agora, vou te dar a solução. Já estou vendo a solução para você. Volta. E te humilha. Amém? Mas não parou só por aí. Aí ele viu a descendência. Viu os netos. Viu a geração futura e diz, a tua geração será poderosa sobre a terra.
Depois deu uma olhadinha para o ventre dela e diz, o que está aí é um varão. O nome desse varão vai ser Ismael. Ele vai ser forte, vai ser como uma jumenta selvagem, e farão guerra contra eles. O Senhor viu tudo da vida de Agar. Aí naquele lugar ela disse, El Roi, o Deus que vê, o Deus que enxerga tudo. Meu irmão, não existe nada que o nosso Deus não veja. Olha como Deus é maravilhoso. Vamos aqui a 1 Samuel. Vamos aqui ao seu capítulo 23, olha só. 1 Samuel capítulo 23, versículos, vamos começar aqui a partir do 10. Disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul procura vir a Keila, a fim de destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. Respondeu o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim, aos meus homens, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Mas olha o 13. Então Davi se levantou com seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila, e foram-se onde puderam, sendo anunciado que Saul, que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Aqui olha o poder de Deus. Isso é visto, é um termo teológico chamado conhecimento futuro contingente e condicional. Isso quer dizer que Deus, ele não sabe apenas aquilo que vai acontecer, mas também certas circunstâncias que poderiam acontecer, ele sabe. Ele sabe, ele não somente sabe o que vai acontecer, mas o que aconteceria se. Deus sabe disso. Perguntinha de Davi, vão me entregar na mão de Saul? Vão. Poxa, eu, meus homens, sim. Se Davi fica, se cumpre a palavra do Senhor. Só que aí ele falou, foi embora, ou seja, Deus viu o que poderia acontecer. Não aconteceu, mas Deus já tinha visto. Esse é o poder do nosso Deus. Deus vê todas as circunstâncias e nós glorificamos e exultamos ao nome do Senhor. Para finalizarmos, os atributos comunicáveis, irmãos, são aqueles que Deus divide com o homem. Então são aqueles atributos que Deus quer que estejam impregnados em nós. Porque aí ocorrerá a mudança da nossa conduta e da nossa vida moral diante de Deus. Vamos aqui a um exemplo. Amor. O amor tem em Deus o seu estado perfeito e a sua indefinição. O amor não é meramente um dos atributos, mas faz parte da natureza de Deus. Existem 3 afirmações bíblicas interessantes sobre o que Deus é. Primeira, dada por Jesus, João 4:24, Deus é Espírito. Uma segunda dada pelo apóstolo João, Deus é luz, 1 de João 5. E uma terceira dada também pelo apóstolo do amor, ele diz, Deus é amor, 1 de João capítulo 4, versículo 8. Deus é amor, ele não apenas ama, mas ele é o próprio amor. Definir amor é tentar definir Deus, por isso que ninguém define o amor, porque definir amor é definir a Deus. Aí nós aprendemos aqui um pequeno aspecto, irmãos. Vamos a Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Olha o que o texto diz aí. O Senhor não se afeiçoou de vós, e vos escolheu por serdes mais numerosos do que todos os outros povos, pois eres menos em número do que todos os povos. 4. Mas porque o Senhor vos amava,
Isso quer dizer o quê? Que Deus ama, mas ele está imune de influência alheia. Deus ama e ama. Pastor, Deus ama uma pessoa que se droga? Sim. Um traficante? Sim. E assim sucessivamente. Mas não era para amar. Graças a Deus, que Deus não sofre com as pressões. Deus, ele ama. Ele é a perfeição do amor. É por isso que todos que querem ser salvos podem vir. E a maior prova do amor de Deus, já diz Paulo em Romanos 5:8, a morte de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você, e nós glorificamos ao nome dele. Fidelidade. Pastor, o que seria a fidelidade? Vamos lá. A fidelidade é uma das gloriosas perfeições do caráter de Deus. Isso quer dizer que ele nunca esquece, ele nunca falha, ele nunca vacila, ele nunca deixa de cumprir a sua palavra, suas promessas, e faz valer cada compromisso de aliança ou de ameaça. Se ele falar que vai fazer alguma coisa, ele faz. Compreender esta gloriosa qualidade divina, um atributo divino, é estar protegido das preocupações. Aquele que cuida de nossas vidas há muitos anos, não nos abandonará quando envelhecermos. Aquele que ouviu as nossas orações no passado, não se negará de suprir as nossas necessidades neste presente século. Deus é fiel. Por isso que Paulo, em 2 aos Tessalonicenses 2,13 diz, ou 2 de Timóteo 2,13 diz, se o homem for infiel, Deus permanece fiel. Ou seja, os homens podem ser infiéis, Deus nunca vai ser infiel, porque o caráter dele, o que ele é ser fiel. A fidelidade está em Deus. Então ele nunca vai se esquecer de nós, nunca vai falhar conosco, nunca vai vacilar e nunca vai deixar de cumprir aquilo que ele nos prometeu, e nós glorificamos ao nome dele. Bem, irmãos, não se pode finalizar sem falar sobre o atributo de santidade. É o que dá a beleza a Deus. Deus, ele é o santo. Em Deus, ele tem um estado da santidade. Se Deus, ele é o santo, ele não pode pecar. Ele não comete injustiça. Ele não tenta ninguém para o mal. Ele não conhece as trevas. E ele não pode ver o mal. Levítico 19:2 diz, sede santos, porque o Senhor é o que, irmãos? Santo. Então a Bíblia vai nos deixar bem claro qual é o padrão de santidade. Deus, irmão. Amém? Isso sugere o quê? Que ninguém precisa ficar tirando média com ninguém. Ah, eu sou mais santo do que aquele irmão, mais santo do que o pastor, mais santo. Não, não precisa tirar média com ninguém. Porque se alguém querer tirar média com alguém, tem que tirar média com Deus. Mas próximo de Deus, longe do pecado, longe do mundo. Próximo de Deus, reconhecendo o quanto precisamos melhorar para poder ser dele, servir a ele e glorificar a ele. Por isso que a palavra santidade está embutida a 4 termos. Primeiro, separação, purificação, preparação e dedicação. Deus me separou, depois ele me purifica. Se ele me separou e me purificou, agora ele me prepara para servir. Se eu fui separado, purificado e separado por Deus, me dedico integralmente ao Senhor, para a glória do nome dele. O nosso Deus é santo, e que a santidade dele enche as nossas vidas, e venhamos ser, como Deus assim deseja, povo santo, para a glória e honra do seu nome. Amém e obrigado.
Obrigado.